Olá pessoal, sou o professor Drauzio, segunda temporada, aula 7. Na aula de hoje vou mostrar como criar as tabelas de filial, fornecedor e cliente. Terminamos então já os cadastros de pessoa física e jurídica. Hoje nós vamos fazer a tabela de filial, cliente e fornecedor. Essas três tabelas elas são relativamente simples, porque os dados estão cadastrados nessas duas tabelas. Então imagina assim, eu vou cadastrar o Drauzio. Então pega aqui, o número 1 vai ser o Drauzio, venho aqui na pessoa física e falo que o Drauzio tem o CPF e tal, RG e tal, coloco as informações do Drauzio. Aí pronto, uma vez que eu cadastrei o Drauzio aqui, eu nunca mais preciso cadastrar ele. Agora eu vou falar assim, o Drauzio vai ser um cliente. Então venho aqui só e coloco o número 1 aqui. Só isso que eu preciso fazer nessa tabela. Só preciso ter o ID da pessoa para falar que essa pessoa que está aqui dentro de uma dessas duas tabelas, ela é um cliente. Vem colocar um aqui. Ah, agora o Drauzio vai começar a vender para mim também, ele vai ser fornecedor. Então pego e coloco um aqui também. Então, se tiver um aqui, o Drauzio é cliente, aqui o Drauzio é fornecedor, o Drauzio agora vai ser uma filial. Aí vem e coloca um aqui também. Então vamos agora iniciar o desenvolvimento, a criação dessas três tabelas no SQL Server. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, clicar em Connect, venho aqui na minha janela de Object Explorer, vou na pasta Databases, que é base de dados, tenho a base de dados do professor Drauzio e tenho o meu diagrama, que é o diagrama da segunda temporada. Vou clicar duas vezes nele e aqui estão as tabelas que nós já criamos. Então vamos lá. Então aqui eu tenho a pessoa, né, que nós já fizemos. Ela vai ter o cadastro se for uma física ou se for uma jurídica. Isso está pronto. Agora simplesmente eu pego esse ID de pessoa e coloco aqui numa das três tabelas que eu quiser colocar. Se for filial, na de filial, cliente ou fornecedor. Pensando logicamente, nós que somos analistas, temos que começar pensando pela lógica. Então, primeira coisa, eu tenho que ter uma filial. Abrir minha empresa. Depois que eu tenho uma filial, a segunda coisa, eu tenho que comprar o produto que eu vender. Então, fornecedor. Terceira coisa, eu tenho que ter um cliente para vender aquele produto. Então, filial, fornecedor e cliente. Então, vamos lá. Botão direito, New Table, nova tabela. Vamos criar uma nova tabela. O nome dessa tabela é TBL Filial. TBL Filial. Ok. Essa tabela, pessoal, vai ter simplesmente um campo. O ID da filial. Aí você pode pôr o ID da filial, ou o que eu acho legal é você colocar ID pessoa filial, para você saber que é uma pessoa isso. Para você saber que está relacionado à tabela de pessoa. Porque às vezes entra um programador novo na empresa, se ele vê só ID filial, aí ele tem que vir aqui olhar o relacionamento. Então eu acho legal colocar. Então eu vou colocar da forma que eu costumo fazer, ó, ID pessoa filial. Vai ser um int e não aceita nulo. Vou arrumar só o tamanho dela aqui. Olha lá, então ficou ID pessoa filial, que é um int e não aceita nulo. Vamos fazer o relacionamento, esse cara aqui vai estar relacionado aqui com a pessoa. Tá vendo que legal que é essa ideia dessa estrutura? Ó? Eu coloco uma pessoa aqui dentro, ela se torna uma filial. Aí em todas as tabelas de venda, eu vou colocando o ID da pessoa lá. ID da pessoa. Se um dia eu quiser que essa pessoa não seja mais uma filial, eu simplesmente deleto ela dessa tabela aqui. Ela deixa de ser uma filial, porém todo o histórico das vendas vão continuar porque a tabela de pessoa, pessoa física e jurídica ainda vai manter o cadastro dela. Ela não vai ser mais uma filial, mas ela vai estar aqui no cadastro pessoa física e jurídica. Essa que é a ideia dessa estrutura. Então vamos fazer a relação. Vocês lembram como é que faz a relação? Clica aqui nesse campo, arrasta e solta. Nós vamos relacionar aqui com o ID da pessoa. Para ser uma filial, para ela existir nessa tabela de filial, obrigatoriamente tem que existir um ID aqui na tabela de pessoa. Então, tanto faz se for uma pessoa física ou jurídica. O normal é que seja uma pessoa jurídica filial, né? Mas vai que você tem uma lojinha, de repente você quer fazer um cadastro pessoa física mesmo. Ah, tem uma lojinha minha e da minha irmã, e minha irmã cadastra o seu nome, o nome dela, cada loja fica sendo uma filial. Então, para deixar bem flexível o sistema, vamos deixar que ele aceite qualquer pessoa. Então, para isso, em vez de a gente referenciar, em vez de a gente fazer a ligação aqui, ó, com essas tabelas, a gente faz a ligação com essa tabela de pessoa. Quer dizer, se existir aqui, vai existir uma dessas duas aqui, que nós vamos fazer essa lógica na Procedure, na tela, e aí a gente pode ficar tranquilo. Então vamos lá, vou arrastar aqui, ó, e vou soltar em cima do campo. Tá, pessoal? Então, ó, vou clicar aqui nessa coluna, vou clicar, arrastar e vou soltar aqui em cima dessa coluna que é da tabela de pessoa. Lembra da janelinha da semana passada? Então ele abriu aqui, ó, falou que vai ser uma foreign key, tabela filial com a tabela de pessoa. Qual que é a tabela principal? É a tabela de pessoa, o campo ID da pessoa. Qual que é a tabela que tem a chave estrangeira? É essa que eu estou criando agora, que é a tabela de filial. E o campo chama ID pessoa filial, ou seja, o ID pessoa filial
é um ID, é um código que está lá dentro da tabela de pessoa. Vamos dar OK, OK, e aí está pronta a nossa relação aqui entre as duas tabelas. Também preciso colocar a chave primária, como esse campo aqui vai identificar, tem que ser único, não posso inserir duas vezes, né? Não tem necessidade, não posso deixar inserir duas vezes a mesma pessoa na filial. E toda tabela tem que ter uma chave primária, então como só tem esse campo, essa tabela, vamos dar um botão direito aqui e vamos em Set Primary Key. Então clica com o botão direito em cima do campo ID pessoa filial, setar como chave primária, e aí ele se transforma em uma chave primária. Vamos salvar aqui no disquete. Ele vai falar as tabelas afetadas, eu falo que sim. E aí está pronta a minha tabela de filial. Vamos para a segunda, então deixa eu só vou dar uma minimizada aqui, ó, para conseguir deixar um espaço aqui para criar as duas aqui embaixo. Então vamos lá, de filial está pronta. Agora aqui tá vendo que eu falei para vocês? Se você precisar colocar mais coisas sobre filial, eu quero colocar o certificado digital que eu uso para fazer nota fiscal eletrônica dessa filial. Você vai colocar o caminho aqui, caminho do certificado. Eu quero colocar a data que essa pessoa virou uma filial. Coloca aqui data. Enfim, você pode colocar um monte de campos agora que são campos específicos de filial. Ou seja, não é um campo lá da pessoa física ou jurídica, é um campo de filial. Para essa segunda temporada não vamos controlar nenhum campo, a gente só precisa de uma filial para fazer a venda. Essa filial vai ter os dados aqui na tabela de pessoa física e jurídica, então tá ótimo para o que a gente precisa. Então as outras duas tabelas são iguais. Então vamos lá, botão direito, nova tabela, New Table. Vai se chamar TBL fornecedor. TBL tabela de fornecedor. OK. Mesma ideia, igualzinho de filial. Vou criar o campo ID pessoa fornecedor, que vai ser um inteiro e não aceita nulo. Igualzinho a mesma ideia da filial, ó. ID pessoa fornecedor, porque ID pessoa quer dizer que é uma pessoa, e fornecedor quer dizer é uma pessoa que é fornecedor, que está numa das tabelas de pessoa lá em cima, que é o tipo int e não aceita nulo. Faço o relacionamento, ó, clico aqui, vou arrastar e vou soltar aqui em cima do campo da tabela de pessoa. Ou seja, eu vou relacionar aqui com a tabela de pessoa, o campo ID pessoa. Arrasto e solto aqui. Lá, ele fala para mim então que a tabela de pessoa, que é a principal, a primária, e tem uma tabela estrangeira, que é a tabela de fornecedor, que tem o campo ID pessoa fornecedor, que vai guardar a mesma informação de um dos campos dessa tabela de pessoa que está no campo ID pessoa. Vou dar OK, OK, está pronto, tabela de fornecedor, botão direito agora aqui, no campo, Set Primary Key, lembrando que set é setar, primary é primária, key é chave, setar é chave primária. Está pronto também a tabela de fornecedor. Vamos lá clicar no disquetinho para salvar. Mesma coisa fornecedor, por exemplo, você quer aqui ter mais campos de fornecedor, apelido do fornecedor, ou responsável, ou enfim, se você quiser qualquer campo de fornecedor que você quiser colocar, você vai colocar aqui nessa tabela de fornecedor. Se for um campo específico sobre fornecedor. Para o nosso caso, como a gente só precisa saber um fornecedor para comprar e vender ali, então só colocar o ID está ótimo. A gente cria a pessoa física e jurídica e vem aqui e fala que aquela pessoa é um fornecedor. E vamos criar a última tabela, que é a tabela de cliente. Então, mesma coisa, botão direito, New Table, nova tabela, TBL cliente. Então, essa é a nossa tabela de cliente. Vou dar OK. Aqui nós vamos falar que vai ser o ID pessoa cliente, que é do tipo int e não aceita nulo. Olha lá, ID pessoa cliente, int e não aceita nulo. Vamos relacionar, então aqui esse campo ID pessoa cliente nós vamos ligar lá com o ID da pessoa também. Ou seja, primeiro eu tenho que vir, cadastro uma pessoa, coloco as informações aqui se ela for física ou se ela for jurídica. Terminei, eu posso pegar esse ID e colocar aqui e falar que essa pessoa é um cliente. Então arrasto aqui, solto aqui em cima. Mesma coisa lá dos outros, ó, uma chave estrangeira entre a tabela de cliente e de pessoa, esse é o nome. Principal tabela de pessoa, estrangeira tabela de cliente, o campo ID da pessoa. Vamos dar OK, OK. Aqui criou relação, ficou meio escondidinho aqui, ó. E agora eu coloco a chave primária aqui, botão direito no campo ID pessoa cliente.
set primary key, setar a chave primária. E ele fala que esse campo é meu campo primário dessa tabela. Vou lá no sketch. Vou clicar em salvar. E aí está pronto. Então o que é, por exemplo, o cliente? O que o cliente pode ter aqui de coisas diferentes? Ah, você quer pôr limite de compra. Se for uma empresa que te permite comprar, depois manda o boleto para pagar, você pode pôr aqui limite de compra, limite mínimo de compra, data que o cliente foi cadastrado. Ah, se for algum estabelecimento que exige um documento para você poder vender para ele, você coloca aqui número do documento. Enfim, coisas de cliente. Tudo que for informações de clientes, você pode pôr os campos aqui nessa tabela. E assim, pessoal, fica pronto. Então, ó, agora nós temos toda a estrutura de pessoa física e jurídica. Aqui eu tenho tipos, aí eu tenho se ela é uma filial, cliente ou fornecedor. Então está pronta a nossa estrutura nessa parte. Na próxima aula nós vamos partir para a parte do pedido.